Olá, boa tarde. A CPI da Previdência realiza reunião daqui a pouco, às 2h30 da tarde, para ouvir o presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda, Aquiles Frias, e representantes dos estados e municípios que estão entre os 5 maiores devedores de contribuições ao sistema previdenciário. Mais informações com a repórter Soraya Mendanha, da Agência Senado. Essa será a 25ª reunião da CPI. Instalada em abril, a comissão já realizou cerca de 20 audiências públicas e já ouviu diversos especialistas, juízes, procuradores, entidades sindicais e empresas devedoras. Na reunião desta segunda-feira, a comissão deve ouvir representantes dos municípios de Guarulhos, São Paulo, Manaus e do estado do Rio de Janeiro. A CPI, que inicialmente estava prevista para funcionar até o dia 8 de setembro, deve ter os seus trabalhos prorrogados até o final do ano. Nesse domingo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, participou de reunião no Palácio do Jaburu com o presidente da República, Michel Temer. Também estavam presentes o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira. No encontro, foram fechadas as novas metas fiscais e os cortes de gastos governamentais. De acordo com a Agência Senado, o governo desistiu de aumentar tributos depois que o presidente do Senado argumentou que o aumento não seria aprovado no Congresso. A revisão da meta fiscal deve ser anunciada nesta segunda-feira. Uma mudança no Código de Trânsito vai permitir que a maior parte dos recursos arrecadados com multas seja aplicada em recuperação e conservação das vias públicas. Esse é o objetivo de um projeto de lei do senador Dário Berger. A Lei de Acesso à Informação obriga todos os órgãos públicos a disponibilizar os dados da administração a qualquer cidadão. Mas quando se trata de saber quanto foi arrecadado e para onde foi o dinheiro pago pelas infrações de trânsito, a tarefa não é tão simples assim. Com muitos buracos e defeitos no piso, os usuários reclamam. Tanto imposto da população, então tem que ter melhoria para a população, né? O que é feito com as verbas que são arrecadadas pelas multas? Tapar buraco, fazer o asfalto de qualidade, eu acho que melhoraria. Para onde está indo esse dinheiro? O orçamento do Ministério dos Transportes este ano para aplicar nas rodovias federais em manutenção e construção de rodovias é de 9,7 bilhões de reais. Então, tem 8,8 bilhões de reais arrecadados com multas, né, que não são utilizados, não dão retorno nenhum ao cidadão. Essa para quem é motorista e usuário das vias públicas. Quase todo mundo, né? O que você diria se soubesse que o dinheiro das multas não pode ser investido na conservação e recuperação de estradas, ruas e rodovias, mas pode ser usado para comprar equipamentos para aplicar mais e mais multas? O Código Brasileiro de Trânsito de 1997 estabeleceu que 5% do total arrecadado por todos os órgãos do sistema sejam encaminhados para o Denatran investir em educação e segurança do trânsito. Quando fala que os recursos de multa devem ser utilizados para programas de educação, de segurança, de sinalização, de fiscalização, etc. Isso é para fazer o ambiente de circulação ser bem usado, ter uma boa, digamos assim, um comportamento das pessoas, o uso ser adequado, seguro, etc. 95% do dinheiro das multas ficam com o órgão federal, estadual ou municipal. Mas o código não permitia que fossem aplicados em manutenção e recuperação das vias. Na internet a gente já viu várias fotografias de buracos ou rodovias com pavimento totalmente desgastado e uma sinalização nova em cima. Você já viu por aí isso aí? Por quê? Por que isso acontece? Porque aquele recurso das multas, ele poderia ser usado para fazer a sinalização, mas ele não poderia ser usado para tapar o buraco. O projeto do Senado transforma em lei uma resolução do CONTRAN que não vinha sendo cumprida. O texto é bem claro. São consideradas despesas com engenharia de campo, serviços de pavimentação, recapeamento, tapa-buracos e recomposição de pista e acostamentos, bem como a implantação e adequação de calçadas. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Nada me parece tão natural, tão óbvio,
quanto você ter uma arrecadação proveniente de infrações de trânsito voltadas para a melhoria da qualidade do trânsito. Se entre a qualidade do trânsito nós temos, entre os aspectos da qualidade do trânsito, tem a questão das vias públicas, acho uma excelente proposta. Nós vamos poder ampliar o leque de aplicação dos recursos, nós vamos poder fazer a operação tapa-buraco, reformar calçadas, fazer novas calçadas, recuperar o pavimento asfáltico, fazer asfalto, enfim, fazer obra de infraestrutura. E com isso, evidentemente, que vai trazer benefício a toda a população brasileira. Amanhã, a Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma política, volta a se reunir antes da matéria ir ao plenário. A comissão já aprovou 2 pontos considerados prioritários pelos parlamentares: a criação de um fundo público de 3 bilhões e 600 milhões de reais para o financiamento das campanhas e a adoção do chamado Distritão para a eleição de deputados. A jornalista Eni Monteiro conversou sobre o assunto com o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni. Na prática, qual é a diferença entre o sistema atual e o sistema que foi aprovado na comissão da Câmara, o Distritão? São sistemas bastante diferentes. O sistema que está em vigor no Brasil hoje, que na verdade está em vigor há 70 anos, ele foi implantado em 1946 e funciona até hoje no Brasil, é um sistema proporcional, em que o número de cadeiras que cada partido tem é proporcional ao número de votos que o partido recebe. Então, nesse sistema, você soma todos os votos que o partido recebeu, seus candidatos e a legenda, e você faz uma proporção para definir quantas vagas esse partido vai ter direito no Congresso, na Câmara dos Deputados, e o número de quem vai entrar é que é definido pelo número de votos que cada candidato teve. Então, a primeira regra é a proporção dos votos que o partido obteve. O Distritão é um sistema majoritário, ele não é um sistema proporcional. Aqui o que nós vamos ter é que os X candidatos mais votados do Estado, dependendo aí do número de vagas que o Estado tem, serão eleitos. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui no Distrito Federal, existem 8 vagas para a Câmara dos Deputados. Então, os 8 candidatos mais votados, independentemente do partido a que eles pertençam, serão eleitos para a Câmara dos Deputados. Em São Paulo serão 70, em Minas 53. Então, depende da bancada. Mas não há nenhuma proporção partidária. Não há nenhuma proporção entre os votos desses candidatos. Agora, com esse sistema, é possível haver uma renovação dos quadros ou só os mais conhecidos, talvez, sejam os mais votados? Os analistas têm apontado que esse sistema acaba levando uma vantagem para aqueles candidatos que são mais conhecidos, seja pela sua vida profissional, seja pelo fato de já estarem no Congresso Nacional há algum tempo. Então, a análise que se faz é que o sistema pode dificultar uma renovação do Congresso Nacional. Haveria uma tendência da reeleição dos atuais deputados, principalmente aqueles que já têm um tempo maior de casa. E ainda está muito longe de um consenso, A votação na Câmara foi apertada, então ainda está difícil um consenso. Você acredita que vai ser possível aprovar no plenário o Distritão? Realmente não dá para a gente ter certeza se isso vai acontecer. A votação na comissão foi muito apertada, nós tivemos 17 votos a 15 para aprovar o Distritão. É uma matéria muito polêmica, há vários partidos que se opõem de forma bem radical a esse sistema eleitoral. Então, eu acho que a gente ainda vai ter uma disputa grande no plenário da Câmara, principalmente porque é uma proposta de emenda à Constituição. A Constituição hoje prevê o voto proporcional e a mudança desse sistema exige que haja uma emenda à Constituição que exige 3/5 dos votos dos deputados e depois dos senadores para essa aprovação. Então, ainda é incerto se o sistema vai ser realmente implantado para as próximas eleições. Agora, também foi aprovada a criação de um fundo eleitoral para financiar as campanhas políticas. Estima-se aí um valor de 3 bilhões e 600 milhões de reais. De onde vão sair esses recursos e como que eles vão ser distribuídos?
distribuídos? Esses recursos virão do orçamento, né? A única norma aí é que serão recursos orçamentários, ou seja, recursos gerais do Tesouro Nacional, recursos tributários, né, arrecadados pela União, basicamente de impostos. A proposta que foi aprovada, ela não desce a detalhes como vai ser essa distribuição. Ela prevê que a lei vai estipular como que esses recursos vão ser distribuídos entre os partidos, né? Deverá haver algum critério pela bancada, pelo número de votos, né? A lei que vai dizer, e ela prevê que o Tribunal Superior Eleitoral estabelecerá outras normas para a utilização e prestação de contas desses recursos. E não há nenhuma norma sobre a distribuição desses recursos dentro do partido. Então, a distribuição desses recursos ainda depende de uma lei posterior e depende também das normas internas de cada partido. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.